Eu me vi caindo muito nesse realismo capitalista, sabe? O sistema capitalista, ele faz com que a gente perca toda a esperança. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer um react da Dona Rita em uma palestra falando sobre reformismo. Qual é o problema do reformismo? É isso que a gente vai entender no vídeo de hoje e eu acho esse assunto muito importante, por isso eu trouxe esse react pra gente fazer juntos. Mas antes, já queria pedir pra você deixar aquele engajamento, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, no link da descrição tem o Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Bora lá? Beiradinhas! Essa semana a Dona Rita tá em Salvador para participar da Mostra Futuro Queer e dar uma aula no Instituto Federal da Bahia. Enquanto isso, a gente preparou para vocês um corte da participação da Rita no lançamento do novo livro da historiadora Diana Assunção, Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução. O evento de lançamento aconteceu em maio na Casa Marques, em São Paulo, onde uma exposição sobre a Rosa segue acontecendo. A gente vai deixar as informações aqui na descrição para vocês, tá? Agora vamos ao vídeo. Um beijinho. Tchau! Bom, vamos lá. Quero começar também fazendo os agradecimentos à nossa mesa, agradecer para além da mesa que aqui num empenho e no intuito de permanecer fornecendo, né, armas da crítica para que a gente possa levar adiante a nossa luta e o nosso sonho, né, de aliança irrestrita dos oprimidos ao redor do planeta, para que Gaza não se constitua e não se consolide como um laboratório de uma nova subjetividade humana. Né? Aqui eu estou retomando uma ideia muito importante do professor Vladimir Safatli. Mais uma vez, Dona Rita falando do Safatli. Todo vídeo, Dona Rita cita Safatli. Tem reiteradamente chamado nossa atenção que no campo simbólico, Gaza representa um ponto de não retorno de uma crise civilizacional. Com a limpeza étnica de Gaza e uma apatia generalizada das Nações Unidas, a gente está vendo uma nova volta na possibilidade da crueldade, do capitalismo de vigilância, do tecnofeudalismo, seja lá do que a gente vai chamar as ruínas neoliberais. Um novo aprofundamento desse parafuso do que será possível para as vidas matáveis, que somos todos nós aqui. Bom, agradecer a mesa, dizer para a Diana que desde o início eu fiquei muito contente com essa possibilidade. A Diana é uma amiga, uma pessoa muito querida que eu acompanho há muito tempo, como a Letícia, e o MRT, o Esquerda Diário, Pão e Rosas, né, tem sido camaradas incansáveis na nossa jornada. Inclusive, gente, Esquerda Diário é um ótimo site para vocês pegarem informações. Esquerda Diário, Brasil de Fato, o ICL, Joio Trigo, a Nova Democracia, que eu já falei aqui inúmeras vezes, vermelho.org, tem alguns, assim, Carta Capital, então esses sites são ótimos sites para vocês pegarem notícias e o Esquerda Diário é um deles. Revista Ópera, Intercept Brasil. De luta. Então, feitas os nossos agradecimentos, também ia ficar rasgando seda para a professora Isabel, né? Que imagina. A gente cita a galera e aí a galera tá do nosso lado na mesa e você fala: ai meu Deus, ainda bem que eu vim de calcinha limpa. Porque para eu me borrar aqui é 1, 2. Então eu vou pular as possibilidades de eu me borrar e vou direto para a fala que eu preparei, que aí eu tenho menos chances. Eu quero começar com uma epígrafe da Rosa. Para quem não me conhece, né, eu pesquiso uma área, eu atuo numa área, eu trabalho numa área, eu dou aula numa área, que são os estudos culturais. De forma muito abreviada, nos estudos culturais, a gente está sempre tentando dimensionar e compreender uma luta constante em torno dos valores e dos significados de um povo num tempo. Só que não é só isso. Os valores e os significados de um povo num tempo, eles vão sendo delimitados por uma coisa, nos estudos literários, a gente chama do horizonte de imaginação. Retomando uma ideia que está presente em quase todos os críticos culturais, os críticos literários e na Rosa Luxemburgo, vou começar com essa citação dela, a gente só é capaz de fazer o que a gente é capaz de imaginar. E aqui é o intuito da minha fala. Se o reformismo triunfa
e se o ímpeto e a chama revolucionária se apagam, a nossa capacidade de imaginação é tomada de nós. Então é para lá que eu vou na minha fala. Se por acaso eu me borrar da Isabel, tá aqui, já fiz a fala toda. Então, vou começar. Abro aspas para Rosa Luxemburgo. Todas as nossas tentativas dependem da imaginação. Esse é uma citação de um texto de 1906 chamado O que Queremos, né? A organização é da Isabel. Eu quero centrar a minha fala no capítulo 13 do livro da Diana, chamado Rosa para a Revolução em Nossa Época. É o capítulo que conclui a obra. Forte demais, hein? Rosa para a Revolução em Nossa Época. É isso que a gente tá querendo. A Diana vai fazer uma discussão bastante afiada desse balanço histórico de 40 anos do maior partido de massas brasileiro. 40 anos de PT. E à medida que esse partido foi capitulando, volta a volta do parafuso de acumulação capitalista, foi cedendo e cedendo todas as possibilidades de luta concreta política para o aliancismo de classe em nome de uma governabilidade. Quase que eu citei o Foucault, governamentalidade. Uma governabilidade que é meramente ilusória, né? Ela nunca acontece de fato, porque esses com quem o PT foi fazendo as suas alianças abandonam e dão o golpe no PT à primeira chance. Sim. É que depois eles voltam como candidatas a vice-prefeita de São Paulo do lado do Boulos, né? E essa alfinetada aí? Ai, essa alfinetada aí foi ótima. E como não pensar no vídeo que a gente acabou de reagir, né, gente? Eu acabei de falar o quanto o PT perdeu o caráter de reforma agrária, de lutar pela reforma agrária, lutar por várias coisas, por essa governabilidade, né? Ter apoio para a próxima reeleição. Os direitos do povo foram deixados um pouco de lado. Sabe? Um pouquinho de lado, em defesa dessa governabilidade e dessa conciliação. Né? A gente tem uma rua, a gente tem um povo, a gente tem uma pauta pulsante que é sem anistia. Enquanto o maior partido de massas no Brasil reconvoca a candidata de vice-prefeita da maior cidade do país, a mulher que ajudou a dar o golpe na Dilma, que ficou do lado do Michel Temer, que lutou e votou pela aprovação de todas as contra-reformas neoliberais que sucatearam ainda mais a classe trabalhadora brasileira. E isso tem muito a ver com uma noção da Rosa Luxemburgo da importância da espontaneidade da classe, né? De que haveria uma aliança, um casamento, é isso que a Diana trabalha no capítulo, entre essa noção, né, da importância da espontaneidade de classe, não como autodeterminante da consciência da classe, mas como dialética do processo, para que os partidos de vanguarda, os partidos que estão preocupados em formar quadros, para quando a chance histórica revolucionária se apresenta, conseguirem tomar as rédeas na mão. Olha, prestem atenção que a Rita tá falando vários conceitos importantes nesse vídeo, como partido de vanguarda, importante. Conseguirem permitir a autogestão da classe trabalhadora, conseguirem permitir democracia radical, para que esses partidos entendam que a dimensão mais viva disso que a Rosa Luxemburgo nomeava da espontaneidade de classe é a participação do povo nos rumos da política. Então, 40 anos de PT, e você tem um povo que grita pelo fim da escala 6x1 e um partido que grita vamos negociar com a burguesia. Sim. Um povo que grita para que acabe a anistia e um partido que tem feito movimentos muito tímidos ou quase irrisórios nesse sentido. Um partido que segue tendo milhares de militares no governo. Então, eu quero ler um trecho quem tiver com o livro em mãos, quem não tiver, compre agora, da página 329. Para quem tiver, é o parágrafo lá no final, antepenúltimo, não, o último penúltimo, é o penúltimo, que começa com acreditamos.
Acreditamos que quando Rosa enfatiza a espontaneidade no sentido da participação ativa das massas, é um aspecto que avança nesse sentido, se tomado em confluência com a preparação leninista. Retomando, o que aponta Peter Nettle, a doutrina participativa de Rosa Luxemburgo não era a democracia, a liberdade individual ou a espontaneidade, mas a participação. Fricção que conduz à energia revolucionária, que conduz à maturidade da consciência de classes e, assim, à revolução. Afinal de contas, não é à toa que ela escreveu a frase: quem não se movimenta não sente suas correntes e pode se libertar delas, né? A Rosa tinha esse olhar de que a gente precisa construir uma realidade diferente dessa nossa que a gente está vivendo. E ela lutou até o fim da vida dela para isso. Por que eu tô voltando para isso? Eu quero trazer alguns dados do nosso tempo presente. Vou me deter em 3 textos rápidos que eu acho que fazem um panorama de uma análise de conjuntura, que não é apenas política, mas é também de dimensão dos limites físicos do planeta Terra. Eu tenho um relatório de 2024, que é o relatório sobre a lacuna de emissões, né, de gases do efeito estufa. Ele foi divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 24 de outubro do ano passado. O Acordo de Paris já foi rompido. O Acordo de Paris promulgava que o capitalismo pudesse manter o aquecimento do planeta Terra em 1,5 graus Celsius. Sim. Esse acordo já está vencido. Sim. Ele já ficou... O planeta já aqueceu em 1,5 grau. Para isso seria necessário, né, para que ele não fosse rompido, que no ano passado a gente tivesse sido capaz, como civilização, de reduzir em 42% as emissões de gases do efeito estufa. Agora, a gente tem um projeto para manutenção do capitalismo e não da vida humana na Terra, Exato, da redução de 57% até 2035. Nossa. Isso é para que o aquecimento da Terra se paralise em 3 graus Celsius. Para galera que for socioambientalista, né? Ou para galera que for do ecossocialismo, não é novidade que com 3 graus Celsius de aquecimento, a vida humana na Terra não será mais possível. As cúpulas capitalistas, as COPs, têm discutido qual é o nível de emissão para que a gente fique com um planeta 3 graus Celsius mais quentes. Esse é o primeiro texto ao qual eu me referi. O segundo é um relatório produzido pela Comissão Global sobre a Economia da Água. Ele diz que até 2050, se a gente não tomar medidas urgentes no que diz respeito ao acesso à água potável e ao controle de modelos predatórios de agronegócio, quase 3 bilhões de pessoas e mais da metade da produção mundial de alimentos estarão agora em áreas onde o armazenamento total de água tende a diminuir. A gente está falando de quase a metade da população do planeta que vai passar por um estágio de insegurança de água. Sim. E a gente está falando que metade da produção de alimento global vai passar por um estágio de insegurança produtiva. Quando a Rosa apontava há 100 anos que ou a gente seria capaz de fazer uma revolução ou a gente estaria vivendo a barbárie, não é que a barbárie era o oposto ao socialismo. É que a barbárie é o sentido de desenvolvimento contínuo do capital. Sim. A barbárie é isso que se instaura. A barbárie é isso que a gente vive nos dias de hoje, né? A gente já está vivendo as consequências dessas mudanças climáticas, do aquecimento global. A gente já está sofrendo e a gente sabe que quem sofre mais somos nós do sul global e populações que são historicamente oprimidas, né? O racismo ambiental, ele existe e ele está vindo aí com cada vez mais força por conta dessas mudanças climáticas que estão ficando cada vez mais evidentes, né? A barbárie é isso que vivemos, né? A barbárie é a limpeza étnica de Gaza. A barbárie é que os grandes capitalistas da nossa era
debatem qual vai ser a temperatura limite para que a vida humana não seja mais possível no planeta, né? E a classe dominante segue construindo bunker, enquanto a gente tá desarticulado, lutando em nome de sabe-se lá Deus o quê. E os nossos partidos de massa têm proposto muito pouco ou quase nada. O último texto ao qual eu queria fazer referência para esse planisfério é um artigo de 2 cientistas das ciências exatas, um matemático e um estatístico, de 2020, publicado na Nature. O título do artigo, se você quiser ler, se chama A Deflorestação, né? Deforestation, acabar com as florestas, e o crescimento populacional. E aí a estabilidade desses 2 modelos. Se a gente continuar destruindo floresta na velocidade que a gente destrói e aumentando população na velocidade que a gente aumenta, quais são as nossas possibilidades de escapar uma hecatombe climática? Eu quero ler com vocês a última frase do abstract do artigo, né, do resumo do artigo. Com base nas taxas atuais de consumo de recursos e na melhor estimativa de crescimento da taxa tecnológica humana, o nosso estudo mostra que temos a probabilidade muito baixa, menos de 10% nas estimativas mais otimistas, de sobrevivermos como espécie sem enfrentarmos um colapso catastrófico. Bom, esses 3 textos que eu estou dizendo, né? Crise hídrica e produção alimentícia, crise da possibilidade de vida humana na Terra e aquecimento do planeta, eles são horizontes possíveis de imaginação para o nosso povo no nosso tempo, né? Para usar a já surrada frase do Mark Fisher, que na verdade é do Frederick Jameson, né? Um outro marxista estadunidense, um crítico cultural, a gente chega no capitalismo tardio nesse momento histórico em que, para as nossas consciências humanas, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema capitalista. As nossas indústrias culturais produzem filmes nos quais um zumbi acaba com tudo, um vírus acaba com tudo, um fungo acaba com tudo. Fallout, né, gente? Last of Us, todas essas séries que a gente vê, até tava conversando com a minha psicóloga isso hoje, gente. O quanto eu, como uma pessoa nascida nos anos 90, cresci com essa eco-ansiedade. Não só eco-ansiedade, como teorias da conspiração malucas que o mundo inteiro acreditava. Que nos anos 2000 o mundo ia acabar, porque no calendário Maia e os caralho a 4. Que em 2012 o mundo ia acabar porque alinhamento dos planetas e os caralho a 4 de novo. Como se não fosse o suficiente, tsunamis, aquecimento global. E como é que a gente vive esse mundo sabendo disso tudo e com medo disso tudo, né? Não tem como a gente ficar o tempo inteiro pensando que isso vai acontecer. A gente já vive um momento em que as coisas não estão legais, que a mudança climática já tá aqui. E a gente tá vendo que a gente, né, sobrevive. Então, a gente precisa lutar para que a gente não chegue nesse ponto de que a gente seja extinto. Então, assim, se for preciso lutar até o fim, a gente vai lutar até o fim. Mas a gente não consegue perfurar essa barreira do horizonte de imaginação. E a gente não consegue imaginar uma classe trabalhadora organizada que acaba com os capitalistas. Eu consigo. Que permite o triunfo da vida no planeta. Eu quero voltar para um trecho da Diana, página 332, finalzinho, e o início da 333. É nesse sentido que as grandes lições de Rosa Luxemburgo, seus embates e sua obra, colocam sobre nós a necessidade de refletir que a continuidade de sua obra na atualidade tem no Brasil. Se daria em termos de pensar a necessidade de um partido da classe trabalhadora que coordene os impulsos espontâneos das massas, permitindo sua fricção e participação em ampla escala, preparando-se de forma leninista para a tomada do poder em uma batalha internacionalista pela revolução operária e socialista. Pulo um trecho, por causa do tempo, e leio a frase que conclui o parágrafo. Colocar de pé um verdadeiro partido revolucionário que contribua para recriar o imaginário socialista do século XXI. A dimensão da nossa luta, como alguém trabalhando os estudos culturais, ela é muito, muito mais urgente
porque ela diz respeito a isso que, como classe trabalhadora, já nos foi destituído. A capacidade da imaginação Sim. de um futuro. Uma vasta gama de autores, dentro da história, dentro da antropologia, dentro dos estudos culturais, tem falado sobre o presentismo, que é um fenômeno cultural que a gente não tinha notícia até o século XXI. Historicamente, futuro era esse espaço no qual a humanidade sonhava. Sim. O futuro era sempre melhor. A gente sempre acreditava, e essa é a ideologia estadunidense por excelência, the American Way of Life, que os meus filhos serão mais prósperos que eu, que os meus netos serão mais prósperos que os meus filhos, que os meus... E aí a gente chega nessa geração que descobriu que um sistema de acumulação infinita num mundo de recursos finitos é impossível e vai dar muito errado. Na incapacidade de imaginar futuros, a gente fica como baratas tontas rodando em volta do próprio eixo. Sim. A gente é incapaz de perfurar essa barreira do horizonte. Que papel tem os partidos de massa quando a classe trabalhadora não tem a capacidade de sonhar? Que papel tem os partidos de vanguarda Nossa. quando a classe trabalhadora está furtada, né? Está subtraída da capacidade de imaginar outra coisa possível? Vou tentar em um tweet dizer o seguinte. A ideia central da barbárie como o desenvolvimento natural do sistema capitalista é que hoje, depois de toda a luta e vida dedicada pela geração da Rosa Luxemburgo, a Alemanha tem como segundo maior partido do seu congresso um partido neonazista, a AfD, eleito pela vontade da segunda maior parte da participação da população. Chega a ser inacreditável, né? Inacreditável. Via democrática. O segundo maior partido da Alemanha hoje é o partido neonazista. Ele foi eleito. Esse é o limite do reformismo. A falência da social-democracia alemã, tanto na Rosa, que vai levar para a Primeira Guerra, vai levar para a Guerra Mundial, para a adesão da Alemanha na Guerra Mundial, quanto agora, que está fazendo com que a Alemanha seja novamente engolfada pela extrema-direita, é algo que a gente consegue traduzir para o Brasil. O que 40 anos de um partido de massas reformista, sem nenhum sonho revolucionário, sem uma luta revolucionária, faz com a nossa imaginação e com o nosso povo? Bom, faz com que Deus, pátria e família sejam sonhos sonháveis e futuros perseguíveis. E que a ideia de pão, paz e poesia não sejam mais as palavras que mantêm a gente de pé. No sentido contrário, e para que a gente permaneça em luta, obras como essa são fundamentais e essas ferramentas de crítica nos mantêm de pé. Que a gente siga lutando e capazes de imaginar uma outra coisa. A hora é agora, pode ser que não haja outra. Aí eu encerro por aqui. Gente, eu tô quase chorando aqui. Ai, cara, eu tô quase chorando aqui porque eu não sabia que eu precisava desse vídeo. Mas eu precisava desse vídeo. Porque na última semana eu me vi caindo muito nesse realismo capitalista, sabe? E é isso. O mundo, o sistema capitalista, ele faz com que a gente perca toda a esperança. E a gente luta muito pra construir, cara. Sabe? Tipo, mesmo eu, uma pessoa marxista, materialista, me pego nesses momentos me vendo nesse lugar de desesperança, sabe? E é isso que o sistema quer. Que a gente se resigne, que a gente sente e chore, fica em posição fetal e fala, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Mas eu não vou fazer isso, não vou sentar e chorar e fingir que nada tá acontecendo ao meu redor e continuar trabalhando para enriquecer o bolso desses que estão comprando bunker. E eu vou seguir acreditando que um futuro diferente é possível. O capitalismo não vai destruir a gente como espécie porque a gente é foda. E porque a gente chegou até aqui onde a gente chegou, porque nós seres humanos somos foda.
foda. A gente pode muito, cara. A gente cuida das pessoas, né? A gente viu já daqui que um dos primeiros sinais de civilização foi um fêmur que foi quebrado e depois foi consertado, né? Porque a gente cuida dos outros. Porque, né, como Rosa mesmo falou, o indivíduo só floresce quando o individualismo morre. E pensar dessa forma, que acabou, que não tem mais jeito, que não tem futuro, é uma forma muito individualista de ver as coisas e de largar de mão. O futuro, ele pode existir se a gente for coletivo, se a gente se juntar, se a gente se organizar e acreditar que esse futuro é possível. Então, mais uma vez, eu termino esse vídeo aqui falando para vocês organizarem o ódio de vocês, porque a nossa arma como classe trabalhadora é a organização. Então, organizem o ódio de vocês pra gente lutar por esse futuro que não é esse futuro distópico que a gente tem visto na maioria dos filmes, e sim o que alguns chamam de utopia, mas que a gente sabe que não é uma mera utopia, que ela pode chegar e que a gente vai lutar por isso até o fim. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem um Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e como eu sempre falo, até a vitória!